Eu vou trazer uns versículos aqui do livro de Josué 1. No versículo 5, tá falando assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus, ele promete a Josué a vitória sobre os inimigos. Ainda que eles se opusessem, Senhor, ele iria fazer se cumprir a vontade dele. Isso não significa que ele teria ausência de batalhas na vida dele. Mas Deus estava garantindo que Deus estaria no controle de tudo e que daria vitória para ele. Essa é uma das maiores promessas, meus irmãos, da Bíblia que nós temos, porque transmite a proteção, o cuidado, a presença constante do Espírito de Deus. Deus, ele está nos dizendo: você enfrentará desafios, sim, mas eu estarei com você em todos eles. Eu não te abandonarei, eu lhe darei a vitória para cumprir aquilo que eu lhe confiei. Aleluia, Jesus. No versículo 7 também vai nos dizer assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O sucesso da nossa liderança depende somente da nossa fidelidade com Deus. Porque a gente não pode se afastar dos princípios de Deus, nem por pressão das circunstâncias, nem por interesses pessoais, mas a gente precisa permanecer em obediência, em perseverança constante, ser fiel ao Senhor, porque a verdadeira sabedoria e prosperidade espiritual que nós precisamos vem da obediência de Deus, porque Deus guia e dá sabedoria àqueles que permanecem fiéis a Ele. Amém? E no versículo 9 também, para completar, o Senhor, ele diz, na palavra: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui Deus, ele nos mostra, que a coragem que Deus pede não é apenas para enfrentar as dificuldades, mas para permanecer fiel à sua vontade. Porque não é fácil a gente permanecer fiel, na vontade de Deus, na palavra, no caminho certo. A gente sabe que o caminho é estreito, que tem dificuldades, e a gente precisa de uma coragem para permanecer fiel também nos caminhos de Deus. É uma escolha diária que a gente precisa fazer. E a coragem não significa a ausência do medo. A coragem significa confiança em Deus, apesar das dificuldades. A segurança de Josué aqui não estava na sua própria força, na sua própria capacidade, mas no Deus que caminhava com ele. A razão dessa coragem que nós precisamos ter é a presença de Deus. Deus, ele nos promete a sua presença constante. Não é apenas em alguns momentos, em algumas ocasiões, mas em toda a nossa caminhada. Não precisa a gente confiar na nossa própria força, porque o próprio Deus vai estar conosco em cada passo que a gente der, assim como ele disse na palavra dele. Não foi o homem que te chamou, foi o próprio Deus. Você está debaixo de uma palavra, de uma promessa. Só permaneça obediente à voz de Deus, aos caminhos do Senhor. Não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus, ele te garante a vitória, ele me garante a vitória. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se foi ele quem te chamou, ele te garante. Não se desespere, não. Não fique ansioso, porque ele está contigo. Está te garantindo a vitória, está te ensinando o caminho que você deve andar. Não seja como Jefité, que já tinha a presença de Deus com ele, garantindo a vitória nas batalhas, mas ele foi desesperado e fez um voto tolo com Deus e acabou entregando a própria filha dele como sacrifício. Aqui no livro de Juízes, como a gente vê, uma passagem do voto de Jefité, ele já tinha a presença de Deus com ele, que garantia a vitória nas batalhas contra os inimigos dele. Mas ainda assim ele quis acrescentar ali um voto humano, fazer conforme a vontade dele, ali, o entendimento dele, porque ele não buscou conhecer os propósitos de Deus, a vontade do Senhor, e acabou negociando, querendo negociar com Deus, porque ele não precisava disso. Mas porque ele não foi sábio, porque ele não buscou conhecer a vontade de Deus, ele negociou com o Senhor e disse: se eu vencer, Senhor, se o Senhor me der a vitória nessas batalhas, eu entrego para o Senhor a primeira pessoa que sair da minha casa quando eu vou retornar. E aí, quando ele chegou, para surpresa dele, era a filha dele, a única filha dele que ele tinha, que saiu dançando e cantando, comemorando a vitória do pai.
Aí ele se entristeceu, mas ele não podia voltar atrás com o voto que ele tinha feito com Deus. E isso daí acabou servindo de lição para ele, né? Porque Jefité já tinha a presença de Deus com ele. Ele já tinha a promessa de Deus. E mesmo assim ele tentou acrescentar um voto humano desnecessário. Muitas vezes as pessoas fazem promessas pensando que isso vai convencer Deus a agir. Ou até mesmo agir mais rápido. A falta de conhecimento da vontade de Deus pode nos levar a cometer erros terríveis, com consequências que pode levar de geração a geração e chegar a recair nos nossos filhos. Deus, ele deseja fé, obediência, coração sincero e não promessas impossíveis. Jefité acabou perdendo a sua única filha por consequência disso, sendo que ele só devia ter confiado na palavra e na presença de Deus, ter sido forte, corajoso, meditado na palavra do Senhor, procurado conhecer a vontade de Deus e os seus caminhos e sido obediente a Deus. Deus já tinha garantido a vitória para Jefité. Ele não precisava ter barganhado com Deus. De qualquer maneira, ele teria a vitória garantida pelo Senhor. Mas em vez de confiar, obedecer, ser forte e corajoso, ele foi um imprudente que pagou o preço sacrificando a própria filha. Por isso a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas também diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a verdade é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Se você já está debaixo de uma palavra, de uma direção do Senhor, Ele te garante a presença constante dEle. Apenas se mantenha na posição, mesmo em meio à aflição, mesmo sem ver nada acontecendo. Ele está se movimentando, Ele está cuidando, Ele vai te fazer chegar lá onde Ele disse que você chegaria. Só não se estribe no seu próprio entendimento, não saia da direção, permaneça firme, obediente, justo e fiel, forte e corajoso, como o Senhor disse, porque Deus está contigo, Ele está agindo e a vitória já é sua. Tome posse dessa palavra, irmãos. Amém?